Tales de Mileto foi considerado pela tradição grega como o primeiro filósofo da história. Para bem compreendermos o pensamento deste nosso filósofo, contaremos 5 histórias a seu respeito. A primeira diz respeito ao casamento. Dizem que a sua mãe lhe perguntou certa vez: Tales, por que você não se casa? E ele lhe respondeu: porque estou muito novo. Muito tempo depois, a sua mãe voltou à carga e perguntou-lhe novamente: Tales, por que você não se casa? E ele disse: ah, mãe, porque agora estou muito velho. Quando lhe questionaram certa vez por que não tinha filhos, ele respondeu: porque amo muito as crianças. Um dia Tales estava andando pelas ruas de Mileto e parou perto de um grupo de amigos que estavam discutindo a respeito da vida e da morte. Perguntaram a Tales qual era a diferença entre vida e morte. E Tales disse: não há nenhuma diferença entre vida e morte. Então, um dos participantes do diálogo disse: Tales, por que você não morre? E ele lhe respondeu: porque não há diferença alguma. A quarta história a respeito de Tales foi-nos transmitida por Platão. Platão disse que certa vez Tales estava estudando as estrelas, quando não percebeu e caiu no buraco. Uma jovem Trácia olhou para Tales no fundo do poço e rindo lhe disse: oh, Tales, como você é ingênuo! Fica procurando coisas no céu quando não sabe que existe um buraco debaixo dos seus pés. Tales olhou para ela e disse: eu agora pelo menos sei que existe um buraco. Essa história o retrata como um homem contemplativo, não se preocupando com as coisas materiais. Isto é bem típico da filosofia platônica. Por fim, a quinta e última história a respeito de Tales foi-nos apresentada por Aristóteles. Aristóteles nos relata que Tales de Mileto, usando seus conhecimentos astronômicos, percebeu que no outro ano haveria um bom tempo. Sendo assim, haveria uma boa colheita de azeitonas. Desta forma, Tales alugou todas as moedas com 1 ano de antecedência. Os donos riram dele, achando que ele era um tolo, mas quando chegou o próximo ano e as suas previsões se concretizaram, Tales era o único dono de todas as moedas da região, e deste modo colocou um preço altíssimo nessas moedas, ficando cada vez mais rico. Aristóteles conclui que, se um filósofo quiser ficar rico, ele pode ficar rico, mas a preocupação do filósofo não é a riqueza material, e sim a riqueza intelectual. Quando perguntaram a Tales certa vez a respeito de qual seria a coisa mais difícil, ele respondeu: conhecer-se a si mesmo. E, ao perguntar-lhe qual era a coisa mais fácil, ele respondeu: dar conselhos aos outros. E Tales, qual seria a coisa mais agradável? Ao que ele respondeu: é o sucesso. Apesar de ser nobre e rico, Tales não teve uma vida muito fácil, visto que foi considerado ateu. Esta acusação se deu pois Tales não procurava explicar as coisas do mundo através dos mitos, através dos deuses, mas sim recorrendo ao poder, à capacidade humana de raciocinar. Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia ocidental, uma vez que as suas explicações a respeito da natureza e a respeito dos homens não eram referências aos deuses, mas sim à razão, essa faculdade humana de encadear ideias e concluir corretamente a partir das ideias encadeadas. Para ele, o primeiro princípio que deu origem a todas as coisas foi a água. Essa afirmação foi revolucionária e deu origem ao mundo ocidental. Por quê? Porque pela primeira vez no pensamento humano, a explicação sobre a natureza e as suas mudanças não tinha uma resposta baseada nos deuses. A resposta de Tales de Mileto foi elaborada a partir da própria capacidade humana de pensar. Ao procurar um princípio que seja a origem e unifique o universo, colocando nele uma ordem, uma harmonia, é típico dos ocidentais, uma vez que os outros povos ainda pensam que a origem de todas as coisas no universo tiveram a sua gênese no caos. Esta ação de Tales de unir duas ideias e tirar delas uma resposta coerente, sem apelar aos deuses, é o que se chama comumente de raciocínio. O Ocidente
não seria mais o mesmo, após Tales ter tirado o monopólio dos deuses sobre as respostas a respeito da natureza e a respeito dos homens. Por este motivo, ele é considerado o primeiro filósofo do mundo.